Olá, ouvintes, bem-vindo a mais um Quironcast. Meu nome é Sérgio Costa, médico ortopedista, sou diretor científico e cofundador da Scientific Research. Scientific Research é uma empresa que nasceu com o objetivo de participar ativamente da educação médica brasileira. O nosso foco é a especialização cirúrgica de ponta. Quero agradecer a Quirontech por sediar mais esse evento. Hoje eu estou muito feliz, eu estou aqui acompanhado por colegas especialistas de joelho, nomes exponenciais aqui da cirurgia de joelho do Brasil. Dr. Marcelo Kubota, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, chefe do grupo de joelho da Unifesp. Dr. Idemar Palma, médico ortopedista, assistente do INTO, e tem mais de 30 anos de experiência na cirurgia de joelho. Ex-assistente. Ex-assistente. E Dr. Marcos José Cortelazzo, meu colega, meu amigo, mestre em ortopedia pela Unifesp e preceptor do grupo de joelho do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, hoje é um grande prazer, bem-vindo a todos vocês. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, só para a gente quebrar o gelo, é o que trouxe vocês à medicina, à ortopedia e à cirurgia de joelho? Cortelazzo, Idemar. Então, na realidade eu comecei na minha vida sempre pensando em fazer engenharia, né? Então, a vida inteira eu pensava, e eu acho que tem até uma correlação muito grande. Não sabia né? disso. E aí quando chegou perto de prestar o vestibular, precisava tomar a decisão, né? Acho que como todo jovem aí, você precisa se definir, você tem um monte de sonhos e tal. E eu tive um professor na escola que no terceiro ano aí, ele dava um show, era um showman de aula de biologia e tal, e eu ficava assim, de boca aberta, e assim, eu virei a chavinha de uma hora para outra, me apaixonei pela área biológica e acabei prestando a medicina, né? Entrei na faculdade e tal, vou ser cirurgião plástico, acho que é o sonho de todo aluno, né? Quer ser, fazer estética, não, o meu era ser neurocirurgião. Eu também, eu queria ser neurocirurgião. Você cirurgião plástico. No meio eu mudei, fui neurocirurgião quando eu entrei, depois eu me apaixonei navegando, né? Me apaixonei por neurologia, me apaixonei por clínica médica, falei, vou ser clínico, vou fazer clínica. E depois, não sei porquê, eu comecei a acompanhar um ortopedista na minha cidade chamado Paulo Rezende, Paulo Calafiore. Rapaz, e eu me encontrei na ortopedia e depois não saí mais. Foi. E eu fui navegando nisso aí comecei, cada estágio que eu passava eu gostava, apaixonava, falei, pô, mas eu quero ser tudo, eu quero ser cardiologista, eu quero... Daí, gostava de tudo. Gostava de tudo, né? Aí eu achava bom, mas por outro lado me ficava indeciso. E mergulhei profundo lá na ginecologia, olha a história, né? E aí fiz amparo maternal os 3 anos da faculdade, aliás 4, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, toda sexta-feira à noite dava plantão, chegava destruído em casa. Quando chegou para prestar, agora precisa prestar residência, mesmo problema lá de trás, né? O que vamos fazer, né? Não, acho que ginecologia não é para mim. E tinha um primo que faz ortopedia e fui vivenciando um pouquinho isso aí, me apaixonei também, gosto de esporte e tal, achei que tinha tudo a ver, e aí fui para ortopedia. Terminando a residência de ortopedia, joelho era uma paixão, porque acho que tinha a ver com esporte, movimento, tudo que eu gostava, adorava cirurgia. Naquela época a artroscopia estava começando, né? Tava despontando, eu adoro coisa diferenciada, high-tech e tal, não sei o quê. Falei, pô, esse negócio é para mim. Gostei muito da ideia e aí foi aí que eu mergulhei na cirurgia do joelho. E faria de novo? Totalmente, apaixonado, adoro o que eu faço. Faria de novo? Faria totalmente. Ótimo. Joelho é uma coisa muito boa, eu acho que a medicina é uma cachaça, ela é fantástica. A medicina é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, adoro isso. Você é formado há quantos anos, Idemar? Eu costumo dizer que eu sou R46 atualmente, eu sou eterno residente, eu sou, como diria o nosso grande poeta Gonzaguinha, eu sou um eterno aprendiz, adoro aprender, estou sempre aprendendo, eu acho que encontros como esse, por exemplo, aqui informais, a gente sempre aprende alguma coisa. E você tem que ter a mente aberta para tudo, né? E a ortopedia veio na minha vida de uma forma muito interessante, porque eu não pensava em fazer ortopedia como Cortelazzo, eu queria fazer outras especialidades, me apaixonei pela ortopedia, dei muita sorte na minha vida, porque eu venho de uma família bastante humilde, que não tem nenhum médico, eu sou o primeiro médico da família, mas eu encontrei pessoas, parafraseando o nosso amigo Isaac Newton, né? Eu encontrei pessoas com ombros bastante fortes para me suportar e eu pude ver um pouquinho mais longe por causa delas. Pegaram pela mão e me ensinaram muita coisa. E aproveito para prestar uma homenagem aqui ao
Dr. Maurício Barbosa Menando, que infelizmente já não está mais entre nós, mas que foi meu preceptor na residência, que foi quem me encaminhou para a Inglaterra. Mas antes disso, quando eu fui fazer o internato, na minha época, você tinha que escolher, você vai fazer clínico, o que é? Aí eu briguei um pouquinho e acabei indo, eu dei uma sorte muito grande, que eu passei um ano no Hospital Miguel Couto com o professor Nova Monteiro. Então, muito trauma, muita coisa, e depois eu fiz os 2 anos de residência, na minha época eram 2 anos, atualmente são 3, né? Fiz com o Maurício Menandro, e aí eu fui indo, fazendo ortopedia geral, fui para Resende, e depois tive a sorte de ir para a Inglaterra em 82, e fiquei na Inglaterra até 84. E lá eu conheci a artroscopia, estava começando. Eu trabalhei com o Joe Older, que ele tinha recém voltado do Bob Jackson, lá do Canadá. E interessante, porque o Bob Jackson, no livro dele, é uma coisa que hoje a gente acha que é uma excrescência, né? Mas uma das indicações para a artroscopia era a dificuldade de comunicação. Então, se o paciente é um árabe, por exemplo, você não fala árabe, o cara começa a apontar para o joelho, vamos fazer uma artroscopia, eu vou olhar. Isso hoje em dia é uma excrescência, né? Isso não tem como. Eticamente, você não tem como desculpar ou ter um procedimento como esse, uma atitude dessa. Mas aí eu fiquei esses 2 anos. Quando eu voltei, antes de ter ido para a Inglaterra, eu tinha feito um concurso para o INAMP no Rio de Janeiro, para o hospital em Nova Iguaçu. E o Maurício Menando, que tinha sido meu chefe na residência, ele estava trabalhando no antigo HTO, que hoje é o INTO. Aí ele me mandou, naquela época era carta, não tinha internet, não tinha nada disso, era carta. Aí ele me mandou uma carta perguntando se eu queria trabalhar no INTO, no HTO. Falei, pô, Maurício, chefe, isso é o sonho dourado de todo mundo. Aí quando eu voltei, ao invés de ir para Nova Iguaçu, eu fui direto para o HTO. E no HTO eu encontrei uma outra pessoa maravilhosa chamada Dr. Laís Turqueto Veiga, que era o chefe do grupo de joelho, que me absorveu. E eu, o Turqueto, eu e o Menandro, nós fundamos o grupo de joelho do HTO naquela época. E eu fui assistente do Turqueto por mais de 20 anos, primeiro assistente dele. E o Turqueto já fazia as primeiras próteses de joelho, as próteses geomédicas, aquela coisa toda. E eu vim com a artroscopia. E somou. Aí somou, mas só que aí houve uma troca muito interessante, porque eu acabei me apaixonando por prótese. Hoje, praticamente, eu quase que não faço artroscopia. Ligamento é uma coisa bissexta na minha vida. E eu acabei me tornando um expert. Aproveito para dividir com vocês a definição do expert, que vocês também são, né? Que é aquele que sabe cada vez mais sobre menos e menos, e no final das contas acaba sabendo tudo sobre nada, né? A gente fica meio perdido no final, seu foco vai diminuindo tanta informação. cada vez mais, tanta informação hoje. Se você pegar aí na internet, nós temos pelo menos 8 revistas sobre o joelho todo mês, com novidades. É impossível você ficar, a menos que você tenha tempo só para fazer isso. Na verdade, fora os livros. Na verdade, essa é uma segunda pergunta. Como é que você se atualiza hoje? Porque você tem quanto? 25, 30 anos de profissão? 32 de formado. Como é que você se atualiza, Cortellaro? Então, eu basicamente sempre me pautei em 2 pilares. Leitura, né? Então é mais ou menos nessa linha, é artigo, é livro, eu gosto bastante de ler, né? E sempre gostei de frequentar os congressos de especialidade mundo afora, né? Então, assim, acho que são as 2 formas de atualização muito importantes. E você vai criando um critério também para julgar esse bando de informações, esse mundo de informações, o que realmente vale ou não. Porque hoje a gente está cada vez mais nessa velocidade que o Idemar falou, né? É muita informação e você precisa saber triar o que é informação de qualidade, né? Porque hoje, naquela nossa época lá, sei lá, para fazer uma pós-graduação, para você fazer um trabalho, era um negócio assim, mais complicado, né? Hoje isso vai muito rápido, bom por um lado, porque a tecnologia nos facilita na velocidade da informação. Você tinha que fazer um trabalho, você tinha que ir na biblioteca, na Bireme, aquelas coisas ali de pesquisar e tal. Hoje você tem no teu notebook, aí você tem acesso. Disso? A gente pesquisava um dia e no outro. Tinha que encomendar o artigo, né? O artigo Mas eu sou mais velho que vocês, ainda lembro de coisas mais antigas ainda. Com certeza. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande. Eu lembro que a melhor biblioteca que nós tínhamos no Rio de Janeiro era a biblioteca do Hospital dos Servidores do Estado. E ela recebia o journal dela mais novo, tinham 4 meses. Eram 4 meses de defasagem. Então a gente ia lá. E era novidade. 4 meses. Olha só, hoje você pega na internet, é instantâneo. E quando nós fomos fazer a figura do nosso trabalho,
Nós fizemos aquilo lá nanquim, eu acho que ninguém sabe mais o que é isso. O Túlio, que é de Sorocaba, o Túlio era meu colega de residência, ele desenha muito bem, ele que desenhou aquilo lá nanquim, para fazer a capa do nosso trabalho de término de curso lá, para mandar para a SBOT. Aquilo foi um parto, meu amigo. Tinha um camarada no centro do Rio de Janeiro que você tinha que marcar, tinha que ir, e o cara fazia um offset, era um negócio de doido. Hoje, essa velocidade é uma coisa impressionante. Eu tenho uma amiga, nós tínhamos uma amiga que era professora de história e gostava muito de sociologia também. Eu até falava com ela assim, Maria Eunice, você tem que fazer uma tese sobre a internet e o computador. Porque na nossa geração, principalmente nos anos 70, 80, o Bill Gates dizia que todo mundo ia ter um PC, né, um computador pessoal, para você poder racionalizar a sua vida. E com isso, o que ele iria te proporcionar? Mais tempo livre para a família e para o lazer. Só que ele não contava com o fenômeno da internet. Hoje, todos nós dedicamos pelo menos meia hora, 1 hora do nosso dia só para eliminar mensagem indesejável, o famoso spam. Sim. Só para não ler. Então foi um tiro no pé. Ao invés de dar tempo para a gente, ele nos rouba tempo. Então é um negócio complicado. E exatamente isso. Agora, nós temos que conviver com isso. Como é que você vai se atualizar? É humanamente impossível você ler tudo. Então você tem que ter esse tempo para poder separar o joio do trigo, ver o que te interessa, o que te interessa. E daí estamos nós aqui como super especialistas. Eu acho que isso não existe subespecialidade, existe super especialidade. Verdade. Então isso é uma coisa interessante. E nós temos que ter os nossos meios. Eu acho que internet é muito bom, o VUMED é uma coisa impressionantemente boa. Agora, principalmente você ler, e uma outra coisa, você ter a oportunidade de fazer cursos como a Quirontech proporciona para a gente aqui em termos de cadáver leve. Na minha época, para fazer um cadáver leve, você tinha cadáver leve só em Miami ou então na Europa, e trabalho, era uma coisa difícil. Tinha que viajar e você tinha que ser financiado pelas firmas. E hoje isso acabou, não existe mais. Essa coisa está cada vez mais difícil de você conseguir. Então, você tem que ir por meios próprios. Só que por meios próprios, hoje a gente vive num mundo, num ambiente médico, do ponto de vista de remuneração, muito ruim. Então, com muitas dificuldades. Hoje, todo mundo, até fora do Brasil, o pessoal questiona o seguinte: gasto em saúde é muito grande. Os Estados Unidos gasta algo em torno de 18% do PIB. Brasil, 11% do PIB. É muito dinheiro. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo economizar. Aí agora me mandaram até uma mensagem pela internet dizendo que na China agora estão abrindo um hospital com médicos, com robôs, inteligência artificial, que atende 3 mil por mês. Então, tá tudo bem, mas qual o problema ético disso? Quem é que vai ser ocupado se der algum problema? Então aí tem várias perguntinhas para gente. Impressionante essa coisa. Nos últimos 30 anos, o Cortellazzo, o que você acha que melhorou, que mudou nas artroscopias? E o Demar vai falar das próteses dos últimos 30 anos. Sempre com aquela visão do que vai acontecer, do que você acha que vai acontecer. Hoje, a inteligência artificial, a robótica, são algumas ferramentas que estão chegando na nossa especialidade. E como é que você acha isso? O que vocês acham disso? Vocês têm medo de perder o emprego para um robô? Tá. Tua ideia é a artroscopia? Tá. Olha, eu acho que assim, a gente teve um aprimoramento tecnológico muito grande, né, em termos de definições, em termos de vídeo e tudo mais, tudo aquilo que a gente pode utilizar como instrumental. Isso acho que foi o primeiro ganho que a gente teve, né? E depois foi se aprofundando no estudo das técnicas, né? A gente partiu navegava de uma época em que se fazia, por exemplo, regularização meniscal e não se tinha outra forma de pensar em relação à lesão meniscal. Quantas vezes aí se começou fazendo ressecção e tudo mais. E você foi evoluindo para a cultura de suturar, de recuperar, de salvar menisco. Acho que isso foi um grande avanço, esse primeiro, né? Depois os estudos em relação à cartilagem, né? Os procedimentos, você poder ter técnicas diferentes, mais aperfeiçoadas de tratar cartilagem. Então a gente saiu de uma coisa que era rudimentar, onde se tinha só o foco em olhar no início, né? Talvez até como um exame, né? E virou um tratamento de alto nível, né? Acho que isso é a grande evolução da artroscopia. Aí vai para ligamento, vai para as outras técnicas, né? Você falou de inteligência artificial. Eu acho assim, a inteligência artificial não vai nunca tirar o lugar do médico, né? Você consegue cravar isso? Nunca vai tirar o lugar do médico? Acho que não. Principalmente na nossa especialidade.
se você tiver sempre ali atualizado e souber utilizá-la a seu favor, né? Acho muito difícil ela não compete, eu acho que ela ajuda. Essa é a minha visão, né? A ortopedia, a traumatologia precisa muito do contato, precisa muito do médico, né? Você vai poder ter inteligência artificial, vai ter robô aí para te ajudar, mas acho que ela não tem como tirar o seu lugar, não, isso não. A nossa atividade, ela ainda é muito homem a mesmo homem. porque os algoritmos todos, quem faz somos nós. Exatamente. Né? Humano, então tem a tua margem de erro ali também. Eu acho que são ferramentas, como o Cortellazzo falou, são ferramentas sensacionais, ajudam muito, mas eu acho que substituir a gente está indo um pouco longe demais. Se bem que a ideia dos governos, do ponto de vista de saúde pública, realmente é fazer como eles estão começando a fazer na China, de você ter robô médico, de fazer autoconsulta, mas isso cria problemas muito sérios. Se algum tratamento desse não funcionar, quem é que vai ser ocupado? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Eu acho que são problemas éticos aí, bioéticos, muito interessantes que ela coloca para nós. Mas especificamente na ortopedia, eu acho que nós somos uma especialidade que se beneficiou muito de todos os avanços tecnológicos, não só do ponto de vista de inteligência artificial, mas siderurgia, de metais novos, uma série de coisas. Hoje nós temos, por exemplo, há 20 anos atrás, a única opção que nós teríamos, talvez, para uma perda óssea numa artroplastia fosse banco de ossos. Hoje nós temos metal trabecular, o tântalo, por exemplo, o próprio titânio estamos fazendo bem agora. E eu acho que tem muito mais coisas para vir aí, como o grafeno, por exemplo, estaneno. São vários metais aí que a produção inicialmente é muito cara, mas que daqui a pouco começa a baratear e isso começa a ser uma coisa mais factível para nós. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso aí como uma ferramenta, como o Cortellazzo falou, uma ferramenta para nos ajudar. Eu acho que a inteligência humana, que eu acho que a inteligência humana também é um pouco artificial, e é interessante, tem um alemão que ele acha que nós temos 6 sentidos, são 5. O 6º sentido seria o pensar, porque nenhuma outra espécie pensa, só a gente pensa. Então, seria um sentido interessante, e que a inteligência artificial não tem isso. Quem faz a inteligência artificial somos nós. Tudo bem, nós estamos falando aí de machine learning, deep learning, uma série de coisas, mas máquina fazendo máquina, isso até pode acontecer, mas sempre vai ter algum cérebro humano atrás disso. Vai ter que ter alguém atrás disso. Desprofissionalizar a medicina, acho que não. Acho que, na verdade, a gente vai caminhar para o super especialista. Vai ter aquele que vai resolver os problemas. Talvez o robô como assistente? Talvez o robô como assistente para auxiliar, mas o robô também vai ter o tempo dele, viu? O robô também vai ter o tempo dele. Porque nós estamos vendo agora, porque o robô hoje em dia, o que é? Uma máquina, um trambolho danado dentro do centro cirúrgico, e hoje você já começa a trabalhar com realidade virtual e realidade aumentada, que são muito melhores. Você usa um óculos e você consegue fazer o seu planejamento na hora. Então, eu acho que é uma coisa bastante interessante. Agora, como ferramenta. Agora, substituir... Eu acho que é um pouco cedo demais para a gente pensar nisso e eu não acredito que isso aconteça, não. Pelo menos enquanto eu existir. Eu acho que a inteligência artificial, ela, na realidade, ela pode te trazer uma base de dados muito melhor para você raciocinar, né? Você consegue ter muito mais informação para você tomar uma decisão. Agora a gente vive um momento assim meio de contrassenso, né? Você vê o homem, então depende na mão de quem vai estar essa inteligência artificial para ver que caminho que vai tomar. Porque assim, o homem ensinando a máquina a pensar que nem ele, um negócio, né? Que a gente tem que pensar um pouquinho. E agora já estão se criando ferramentas para frear o raciocínio da máquina porque ela está excedendo em algumas situações e criando situações de perigo, né? Numa sociedade que você vê que cada vez mais se cria ferramentas também, em termos de convívio, para afastar um do outro, né? Porque no momento que você precisa de uma máquina para fazer um raciocínio, alguma coisa, se for para uma base de dados, ok. Agora, em determinadas situações, ela está afastando as pessoas. Então, é um momento, assim, bem interessante e que tem que ser bem estudado, né? E você, Kubota, o que você acha? Eu perguntei para eles qual que é a visão deles em relação ao futuro. A gente ouve falar de inteligência artificial, robótica como ferramentas. Como é que isso vai interferir na sua profissão? E se você tem medo de perder o emprego para um robô, para um programa?
Eu vejo, como já foi comentado aqui, que a tecnologia ele entra como uma ferramenta, ele não vai chegar e substituir o dom do médico em termos de conduta, ele vai acrescentar. Então, em algumas áreas, por exemplo, na radiologia, o pessoal comenta que a inteligência artificial já vai estar fazendo todo o papel do radiologista, vai estar lendo a imagem e já vai estar te dando diagnóstico numa precisão tão boa quanto, às vezes até superior. Agora, numa área cirúrgica que você tem variações anatômicas e variações de técnicas da anatomia do paciente, eu acho que ele não vai conseguir chegar a esse ponto, não. Ele vai ser uma ferramenta, assim como o robô na artroplastia do joelho, ele é uma ferramenta que acrescenta. Mas a gente tem que estar usando nossos conhecimentos para aprimorar a técnica, sim. Você tem utilizado de frequência o robô na tua rotina? É curva de aprendizado, a gente nunca pode deixar de estar abrindo os olhos. E eu uso, mas não é assim minha rotina. A gente tem uns casos assim que tem uma indicação maior, tem outros casos que a gente usa para aprimorar tudo o teu resultado. Mas a maior parte das minhas cirurgias hoje ainda é sem robô. Ótimo. Perguntei para eles também como é que foi a história, o que trouxe eles para a medicina e para a cirurgia do joelho. Comentei que eu escolhi cirurgia do joelho quando eu assisti, eu estava no 5º ano, um dos nossos professores a fazer uma prótese de joelho. Eu sentei lá no chão e falei, é isso aí que eu quero fazer. Foi o professor Mestriner, tá aqui a minha homenagem a ele, que ele me trouxe até aqui. E você, Kubota? Na medicina eu entrei querendo fazer pediatria. Você tinha quantos anos? Você entrou bem novo, né? Na medicina? É. Entrei com 17. 17 anos. Mas assim, desde do primário, ginásio, assim, eu sempre comentava de médico. Não tem ninguém de médico na família, mas assim, frequentava bastante o pediatra e aí acabava me identificando. Aí dentro da faculdade, eu optei mais pela parte cirúrgica e dentro de todos os estágios que a gente passou, me identifiquei mais com ortopedia. E dentro da ortopedia, a cirurgia do joelho acabou indo da mesma forma, assim, de identificação de conduta. A vantagem de cirurgia do joelho é que você não é limitado a um tipo de paciente. Você pega desde uma criança pequena, você já faz avaliação, você pega um atleta, você opera ele, você opera a mãe dele também, a avó dele. Então, você acaba abrangendo todo mundo. E todo mundo tem 2 joelhos, né? Todo mundo tem dor no joelho. Isso eu falo para todo mundo. Quem não tem dor no joelho vai ter um dia, né? Exatamente. Agora, outra coisa que está acontecendo muito na minha prática é que tem 2 características da população. Elas estão muito mais velhas. Então, eu estou operando um paciente de 80, 90 anos, que não existia isso antes. E o paciente está mais obeso. Então, o que mudou na prática de vocês, Cortellazzo, Demarco, Kubota, e essa característica? Obesidade e a longevidade. A obesidade eu acho que hoje está nítido para todo mundo que é um problema de saúde pública, uma boa parte dos países, né? Então a gente vê exponencialmente, desde as crianças já aí um excesso de peso e os hábitos alimentares, eu acho que muita oferta e tudo mais. Então isso aumentou em muito, acho que 2 pontos, né? As lesões de cartilagem mais precoces, né? E também você vê um grande aumento do número de pacientes com artrose, quer seja também por viverem mais, né? Eu lembro quando eu comecei, se operar um paciente de 70 anos era um negócio assim, né? Um evento, né? Hoje é aquele paciente que, do dia a dia do consultório, fazer uma cirurgia de uma artroplastia num paciente de 80, 84, normal, é algo normal, né? Muito comum o paciente chegar, mas doutor, eu já tenho muita idade, acho que todos nós vivenciamos isso, né? Mas o 80 de hoje, seguramente era os 60 de 20 anos atrás. Eu não tenho nenhum prurido em dizer isso, porque eu vejo, eles têm muita vontade de viver e são pacientes que de verdade, pelo menos na minha prática, muito gratificantes, né, de tratar, porque são resolvidos, eles querem fazer aquilo, eles querem viver, eles querem viajar, eles querem ter qualidade de vida, né, e isso é uma coisa que dá um prazer enorme da gente quando consegue mudar essa história, né? Aqueles que abrem o olho e veem que isso é possível. Não é fácil fazer uma artroplastia e tudo mais, encarar essa cirurgia, mas assim, a virada de chave que dá é sensacional, muda totalmente, né, aquele paciente. Então isso mudou muito de uns anos para cá, e acho que agora nos últimos 5, 10 anos está sendo uma coisa assim que a gente está fazendo muito mais prótese do que fazia no passado. E Você já faz mais prótese hoje do que
artroscopia? Com certeza, com certeza. Né? E é como o Idemar falou, uma área que eu adoro. Então, assim, acho que assim, porque essa virada de chave é um negócio muito legal. Você poder mudar a vida do paciente é um negócio muito gratificante na minha prática. Uma característica universal dos idosos, né? Isso é bem declarado. 3 grandes preocupações na terceira idade, né? Ficar sozinho, né? Não ter dinheiro para a sua independência financeira e mobilidade. Como é que você trabalha a mobilidade do seu paciente da terceira idade, Idemar? Rapaz, o que eu procuro fazer muito é, principalmente, colocar em perspectiva as expectativas dele. A mãe natureza é muito sábia para a gente. À medida que a gente vai ficando mais velho também, a nossa demanda física vai diminuindo. A gente não precisa ter um joelho para correr 42 quilômetros. Eu preciso ter um joelho que não me interfira em levantar à noite para eu ir para o meu banheiro, para eu ter uma qualidade de vida, como o Cortellazzo falou, que eu acho que isso é importante. Então, é a fase que a inteligência artificial não me ajuda muito. Porque eu preciso colocar em perspectiva o que aquele paciente quer, o que ele precisa. Isso só conversando, e muita conversa. Não é pouca, não. Porque nós estamos falando hoje aqui de uma artroplastia que é um procedimento bastante agressivo ainda. Nós estamos falando em cortar pele, músculo, ligamento, tendão, serrar osso e colocar, na verdade, um grande corpo estranho. E o nosso organismo trata muito mal as coisas estranhas a ele. Então nós temos que ter isso em mente. Infecção você pode ter 1 mês, 1 ano, 5 anos depois. Pô. Então não é um procedimento impune. Então você tem que colocar isso tudo muito bem. Agora, a mudança de qualidade de vida é uma mudança da água para o vinho. Você pega um paciente que estava com dor, o último paciente que eu tive talvez foi o melhor resultado até hoje. Era um paciente relativamente jovem, 65 anos, o Luiz Carlos, um colega nosso médico, uma artrose violenta nos 2 joelhos. Hoje ele está andando em Nova York, foi o melhor resultado. O cara também é endorfinoma. Ele tinha quantos anos? Ele é 68. 68. Eu considero jovem, estou com 69. É jovem, é um garoto quase que uma criança. Foi o melhor resultado. Agora, ele é um endorfinômaco, ele é um maluco. Ele faz natação, ele falou, hoje de manhã eu nadei 1000 metros. Pô, não é o tipo de paciente que eu tenho. O meu paciente, ele me procura para fazer a prótese porque ele tem dor. E a qualidade de vida dele está muito ruim. Aí sim eu acho que vale a pena. Agora, aquele paciente que tem uma dorzinha que ainda você consegue levar um pouco mais, sem problema nenhum, acho que o grande problema é você conseguir afinar as suas indicações e as perspectivas do teu paciente, o que ele espera da cirurgia. E a gente tem que ter o dom de conseguir explicar para ele, em termos bastante fáceis dele entender, o que é o procedimento. E hoje nós estamos aí com uma fase que o pessoal está fazendo a artroplastia ambulatorial. Eu, sinceramente, não tenho paciente para esse tipo de cirurgia. Não é o que me procura. Porque o que a literatura americana, o que eles procuram mostrar para a gente, estão fazendo prótese em pacientes cada vez mais jovens. Estão querendo prótese que dure 30 anos. Olha, isso eu acho que é um pouco demais. Mas existe um viés muito grande da indústria, um viés muito grande da sociedade econômica e da sociedade. E a gente discute pouco, na verdade, né? Exatamente, muito pouco, muito pouco. Grande parte da tecnologia da cirurgia do joelho vem da indústria, né? Não vem das academias, né? Custa caro. E hoje nós temos um problema muito grande. Essa interface academia e indústria, ela foi um pouco abalada, porque a partir de 2005 teve aquele problema do kickback aid nos Estados Unidos, que não pode, o doutor não pode ter participação em lucro, alguma coisa. Mas como? A gente que desenvolve. Qual é o problema? Vejo problema nenhum do doutor Sérgio, do doutor Kubota, por exemplo. Tem uma modificação de prótese aqui, por que você não vai ganhar algum royalty sobre aquilo? Aquilo é propriedade intelectual, todo mundo ganha, nós não podemos ganhar? Sim. Por que não? Eu acho que é um pouco de hipocrisia da sociedade nesse ponto, mas eu acho que nós, como médicos, nós temos obrigação de oferecer o melhor para os nossos pacientes. E às vezes o melhor não é uma cirurgia. Às vezes o melhor é a cirurgia. Gostei dessa sua interrogação aí. E isso não está no algoritmo da inteligência artificial. Nem no livro, né? Não, exatamente. Nem no livro, isso é experiência. Isso é experiência. O Bota, qual foi o paciente mais longevo que você já operou? 80, 90, 95? Como é que ele ficou? Tinha 93 na época, artrose dos joelhos. Aí eu joguei a responsabilidade para o geriatra, para o cardiologista, ele me devolveu falando que ela estava melhor de saúde do que a gente. Aí eu operei um joelho, em 3 meses ela quis operar o outro, sem nenhuma intercorrência, vem dirigindo no consultório até hoje, está com 97 anos.
E assim, é qualidade de vida, independente da idade. Você tirando os riscos cirúrgicos, Sim. Hoje não tem indicação. Eu tenho 30 anos de cirurgia do joelho, mudou muito assim a nossa conduta. Então, o Cortellazzi é quase da mesma idade que eu. Ligamento, paciente com mais de 40, 45 anos na ocasião, a gente não operava. Exatamente. Isso eu lembro que quando começou o DeJusse, eu lembro, apesar de ter feito pouco ligamento, tinha essa mas o DeJusse você não é? Olha, paciente acima de 30 anos, não tem por que você fazer, porque ele não vai mais competir em nada. Era isso aí. Então a gente não operava 40, 45 anos, lesão de ligamento, não. Muda a qualidade de vida, já não vai fazer esporte, tudo a gente não operava. Hoje a gente opera paciente de 60 anos com lesão de ligamento. Eu lembro muito bem, eu operei uma vez uma bailarina com 60 anos de idade. Todo mundo me olhando assim, nossa, mas você fez o cruzado, o que é isso? Entendeu? Qual estrutura de menisco que você faz um paciente de 60 anos? Não, acho que 60 não tem... Complicado. É por isso que dizem que medicina, a nossa ciência, é a ciência das verdades transitórias. Exatamente. Né? Uma coisa que você fala hoje... Eu fui a uma aula, isso ninguém me contou, eu fui a uma aula em que o nosso professor na época, ele dizia o seguinte, olha, você abriu um joelho, não encontrou nada, tira o menisco. E se você tirou um menisco, tira o outro, porque senão você vai provocar dar equilíbrio. Exatamente. Isso hoje é uma excrescência, é um negócio que arrepia todo mundo, né? Mas na época era a verdade. O próprio Smiley lá de Dundee, na Escócia, e que tinha um meniscótomo de Smiley, não sei se vocês mais novos conheceram, ele se gabava de ter tirado, de ter ressecado mais de 1000 meniscos na vida dele. Então, quer dizer, e um cara que tem um livro, tem 2 livros que hoje são peças de museu, mas realmente, na época, era o Diseases of the Knee e o Injuries of the Knee. Eram 2 livros que eram quase que bíblias, como o Missal é hoje para nós. Então, essas coisas mudam muito. Sim. O começo da artroscopia era isso, era a ressecção parcial do menisco. Era a vantagem em você fazer por vídeo uma cirurgia que você ressecava menos, mas você não tinha proposta de salvar, 25 anos, né? Só faz 25 anos, então mudou bastante. Mudou bastante. Eu tenho paciente que fez prótese ou quer fazer prótese para voltar a ter atividade física esportiva. Eu operei um colega do judô, né? E fiz a prótese nele, ele lutou judô com a prótese até ele morrer do pulmão. E eu falei, não é possível que esse cara, mas ele conseguia lutar. Eu tive 2 casos assim que para mim marcaram bastante, um que nem o do Kubota, uma paciente de 93 anos, e que aí foi o contrário, o cardiologista que me conhecia me mandou e falou assim, precisa operar essa paciente. Eu falei, mas 93? Ele falou, não, tá ótimo, operei, ela viveu até os 103 anos que eu consegui acompanhá-la ali, nos deixou ano passado, e tem uma outra que eu operei com 89, e ela depois de 1 mês e meio, ela falou, doutor, só me dá um atestado? Eu falei, atestado do quê? Não, porque eu trabalho numa instituição. Coisa boa. Eu falei. Esse é o melhor remédio do mundo, trabalho é a melhor coisa do mundo. Bota, você que está tudo paramentado aí, tá com scrub, estava dando aula, qual que é a importância de treinamento como esse, com cadáver, com espécime fresco, para as novas gerações, lógico, e para gente como a gente, que está aí na área há 25 anos, 30 anos? O que a gente chama de hands-on é a melhor forma de treinamento. O Kubota, você sabe que eu tenho uma tradução para o hands-on? Mão na massa. Olha lá. Mão na massa. Mão na massa. Mas é mão na massa. Vamos ver o que vai vir aí. Mas é a melhor forma de didática, da parte de ensino, tudo. Cirurgias em cadáver que a gente faz. E é um treinamento bastante importante. A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho investe nesse modelo desde 2017. A gente o Nunes criou o programa de Treinando Treinadores, que era justamente para reciclar os preceptores dos serviços lá para estar fazendo esse tipo de treinamento. Então, é uma coisa bastante bacana. O paciente, você vê assim pelos participantes, assim, de inovação de técnicas que eles viam no livro e que tem dificuldade de fazer na parte prática. É super importante, sim. Você, Demar, a gente vai ter um curso, né? Tem um curso programado de artroplastia de joelho, setembro. O cadáver fresco. Fala um pouquinho o que você vai aprontar nesse curso. Não vou aprontar muita coisa, não. Eu pretendo até aprender bastante coisa, a gente sempre está aprendendo. Mas eu acho que essa oportunidade que a gente está dá para os mais novos, isso é super importante. Na nossa época era muito difícil você ter isso.
e você ter condição de ter ali, porque eu gosto muito da definição de um colega nosso que faz tumor, que ele diz que o ortopedista é o escultor da matéria viva. Então, você ter a oportunidade de poder ver, ter o contato com aquela técnica, tendo a supervisão de um especialista, isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes no livro, o que acontece? Nós já escrevemos capítulos de livros, já escrevemos livros, você às vezes vai passar o que você quer para o papel escrever, não fica tão bom quanto você ter realmente a visão. Olha, isso aqui você vai fazer, esse acesso, é isso aqui que você tem que ver, essa estrutura. Então você tem a oportunidade de mostrar e também de aprender, porque o ensino é uma via de mão dupla. Você ensina a Cora Coralina, que dizia, né, que feliz daquele que espalha o que sabe e aprende o que ensina, né? Então é uma coisa o pessoal da edição, a gente vai ter que ter uma caixinha só para as frases do Edemar. Não, Foram uma nada disso. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa coisa. Repete esse aí que eu não ouvi. Estuda muito, Edemar. Eu tenho tempo agora, aposentado eu estudo. Elogio, tá, gente? Eu elogio. Eu sei, obrigado. Mas eu acho que essa oportunidade de você ter, de colocar a mão na massa, mesmo sentir ali, olha, e você ter a textura, você tem esse retorno tátil, visual também, isso é muito importante. Isso faz uma diferença muito grande. Porque você lê a técnica no livro, frio ali, e depois tentar replicar, sem ter uma supervisão, fica muito difícil. Muito, muito. E isso vai ajudar a melhorar os nossos resultados. Hoje a gente vive um ambiente que a gente sabe que o número de artroplastias está aumentando. E com isso as complicações, pô. E é uma coisa natural. Complicação, só não vai ter complicação quem não fizer. Quem não opera. Você não quer ter complicação, não opera. Agora, complicação gente acontece. Não treinada realizando prótese, mais exatamente, revisão, né? Exatamente. O Cortella, você acha que você aprende ainda nesses cursos de cadáver fresco? Olha, com certeza, porque isso que o Idemar falou, assim, é um aprendizado constante, né? E assim, hoje a gente tem a possibilidade, que não tinha antigamente, de você ter o livro, ou a literatura e ler. Você pode ter aí uma simulação realística e ainda praticar no cadáver, na peça, que é fundamental. Acho que isso aí é uma profissão diferente, né? Porque a gente não vai aprender no paciente diretamente, né? Então você tem esse estágio para você praticar, e cada vez que você manipula um cadáver, você sempre aprende um pouco. Você vê os cursos, acaba o momento principal do curso, o pessoal continua dissecando e tal, porque é uma coisa que é importante. Eu curto muito esse momento. Acabou, deixa eu lá brincar. Explorar mais e tudo. O After Hours é bom. É fundamental. Eu fico perguntando como é que a gente passa isso no algoritmo, né? Para o robô aprender a fazer isso. Não tem, né? Esse detalhe da puta, do ligamento, eu acho bem É muito complicado. curioso. Eu acho que é bem pouco provável que a gente consiga fazer isso. Por mais detalhes que a gente consiga. Doutor Marcelo Kubota, você que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, o que você diria hoje para um residente R1, que está lá no primeiro degrauzinho da escalada profissional dele, e vai ter que enfrentar um panorama absolutamente diferente do que a gente enfrentou, do que você enfrentou? O que você diria para ele? A vida nossa, de todo mundo, são dificuldades, né? É uma escada sem fim. Então, é dedicação, esforço, que a dificuldade vai aumentando a cada ano. Já foi difícil para nós aqui, para eles vai ser mais difícil ainda. Então, precisa ter bastante dedicação. Apesar da tecnologia, da parte da internet, achar que vai cair no colo, que tudo é mais fácil, pelo contrário, eu acho que cada vez vai ficando mais difícil a competitividade também. E você, José Cortella? Então, eu acho que duas coisas são muito importantes, né? Eu tenho para mim uma coisa, quando eu comecei, para cuidar de gente, você precisa gostar de gente, né? Acho que isso é o básico. E assim, hoje existe uma certa distância entre as pessoas, né? Então, para você cuidar de outra pessoa, do ser humano, né? Você não está cuidando só do joelho, né? Você está cuidando de um todo. Você precisa primeiro gostar disso, né? Depois é resiliência e dedicação, né? Isso é fundamental, né? Não vai cair no colo. E não é aquela profissão que muitos, eu tenho jovens, minha filha faz medicina, né? Então, assim, eu convivo com essa moçada aí. Sua filha faz medicina? Tá no segundo ano da Santa Casa, né? O seu já tá formado, né, que o Bota? O Bota já tem. Tem um formado, já especialista tem outro, em cirurgia de joelho. Também? Opa! Por livre e espontânea pressão? Então você tá no terceiro ano. Você vê uma moçada que tem aquele sonho da medicina,
um pouco diferente, né? Com uma profissão que vai trazer retorno financeiro muito bom. E não é isso, você tem primeiro que gostar daquilo que você faz, e aqui eu não estou falando chovendo no molhado não, porque isso é fundamental, a gente lida com ser humano, né? Então você tem que gostar de gente para cuidar de gente, e tem que se dedicar. Se você não mergulhar, não aprender, não estudar, não tem matéria que não é legal, eu não gosto disso, você tem que ter o médico tem que ter um conhecimento sobre tudo, né? E depois ele vai filtrar na especialização que ele gosta e tal, mas ele tem que olhar o mundo para depois ele focar num ponto só. Acho que é isso. Você, Demarque, o que você vai dizer para o nosso residente que está assistindo o nosso podcast? Eu digo para ele o seguinte, não esqueça que antes de mais nada você é médico. E para ser médico é exatamente isso que o Cortellazzo falou, você tem que gostar de gente. Você não está tratando de um joelho, você não está tratando de um braço, de uma cabeça, você está tratando de um ser humano. E você tem que ter, antes de tudo, empatia. Isso é fundamental para o médico. Tem que gostar muito do que faz. Eu costumo dizer para os meus residentes nos ambulatórios que se eles não falaram 3 palavrinhas durante a consulta, volta que está tudo errado. Uhum. As 3 palavrinhas são bom dia, boa tarde ou boa noite, por favor e muito obrigado. Se ele não falou isso, alguma coisa está errada. Você tem que ter empatia, você tem que tratar aquela pessoa como você gostaria de ser tratado. Tem outra frase para você. Vamos lá. Vamos lá. Que é de um camarada que é completamente ignorante, mas que tinha uma relação humana e uma visão do mundo muito grande, que era o profeta Gentileza, lá do Rio de Janeiro. Gentileza gera gentileza. Uhum. Então, educação gera educação. Você tem que ter isso em mente. Basicamente isso. Não esqueça de que você é médico. Antes de tudo, você é médico. Você vai operar um joelho, tudo bem, você vai operar, mas você, antes de tudo, é médico. Não é só operar o joelho. Você tem um ser humano ali atrás. Você tem que cuidar dele. O mais importante da medicina é cuidar. E, obviamente, dedicação extrema. A medicina é árdua, mas é uma profissão extremamente gratificante. É muito bom ser médico. É muito bom ser cirurgião de joelho. Acho que vale a pena. Façam, por favor, mas vão ter um caminho bastante duro, mas muito gratificante. Vale a pena. O mais interessante aqui da minha posição é a gente está fazendo o Quironcast faz uns 6 meses e todos os ortopedistas que a gente chamou para bater um papo, esse presidente, gente que não é da área acadêmica, todo mundo está feliz. E faria de novo, e muitos filhos, muitas filhas têm seguido o caminho aí, né? Eu não tive a felicidade de ter um filho fazendo medicina, que a minha filha, quando ela resolveu decidir a carreira dela, falou, eu sei de uma coisa, eu e minha mulher somos médicos, eu sei que não vou fazer medicina. A minha aqui, a engenheira, falou isso também. E ela hoje faz história da arte. Então, acaba que é uma coisa, porque a medicina tem essa mistura muito grande de ciência e arte. Nós estamos nessa interface é muito grande e nós temos que saber relações humanas, e nós temos que ter uma visão muito aberta. Eu acho que o médico, nós temos a possibilidade de transitar entre vários mundos. Exatamente. Vários mundos. Então, em todos os termos econômicos, sociais, tudo. Então, nós temos que ter essa visão bastante aberta e gostar de cuidar de pessoas, de falar, de conversar. Minha consulta demora 1 hora e meia, porque o fulano chega lá para mim, eu conheço todo mundo, reside na cidade pequena, aí você começa a conversar do avô, do pai, do filho, e você tratou alguém, é uma coisa muito interessante, é ótimo. Para mim é extremamente gratificante. Adoro isso. Ótimo. Senhores, em nome da Quironcast, da Quirontech Scientific Research, quero agradecer a presença de vocês. Se alguém tiver uma coisinha para completar, a gente agradece, mas foi excelente. Foi um prazer, viu? Né? É um prazer, parabenizo a tua iniciativa aí, sensacional, da oportunidade. Lembrando, né, nosso curso de artroplastia de joelho, dia 8 de setembro. 8 de setembro. Primária e revisão. Eu espero todo mundo lá. Muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo convite. Estar com vocês, esses grandes homens aqui, o Kubota e o Cortellazzo, é muito bom, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado.